na sequência bíblica da mensagem, que nós estamos falando sobre Jesus, falamos sobre Israel, 2 domingos onde nós falamos sobre a nação de Israel, sobre parte do arrebatamento, próximo do arrebatamento da igreja, e hoje nós vamos dar sequência falando sobre Jesus, mas principalmente sobre a ceia do Senhor. Êxodo, capítulo de número 12. Se você quiser, pode deixar sua Bíblia aberta também, para facilitar durante a pregação, tá bom? Capítulo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. Número 12 e versículo de número 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, e comerão. Número 9, não comereis dele cru, nem cozido em água, se não for assado, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. Número 11, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o vosso cajado na mão. Você pode dizer amém? Amém. A vida de Jesus na terra, quando ele veio na terra, foi um dos maiores exemplos para todos nós, a vinda de Jesus e a vida de Jesus. A primeira vinda de Jesus, ele deixou muitos ensinamentos para todos nós, deixou princípios e deixou muitas ordenanças, como o batismo nas águas, como a ceia do Senhor, e vários princípios dele que ele deixou na terra para todos nós, para entendimento, para execução e para viver bem na terra, muitos princípios de Jesus. Esse texto que você agora acaba de ler comigo aqui, ele está falando da primeira Páscoa, o primeiro momento, a primeira ceia que foi instituída na Páscoa do Senhor, lá no Antigo Testamento. É como se fosse a ceia no Antigo Testamento. O Êxodo capítulo 12, ele vem nos mostrando algo que vai linkar e ligar lá no Novo Testamento, quando Jesus vem à Terra. Agora eu quero trazer a sua memória, eu quero trabalhar a sua inteligência bíblica. Eu quero que você transborde a sua inteligência bíblica. Jesus, enquanto estava pela terra, ele fez muitos milagres. Ele fez mais de 35 milagres, curou centenas, dezenas de milhares de pessoas que passavam pela vida de Jesus, passavam pelas mãos de Jesus. Ele fez muitos milagres. Ele curava o crente, ele curava o descrente, ele curava todo mundo que chegava perto dele. Agora, quando Jesus foi servir a ceia, Jesus não serviu a ceia para todo mundo. Você não vai ver Jesus parando no meio do deserto, colocando uma mesa e chamando todo mundo para comer. Não tem isso. Jesus, ele serviu a ceia para os discípulos. Ele serviu a ceia para quem, irmãos? Então ele reúne os discípulos para servir a ceia. Mas os milagres é para todo mundo. Então vamos lá, inteligência bíblica. Milagre é para todo mundo. Milagre é para todo. Mas a ceia foi para os discípulos. Então a ceia é para quem? Para os discípulos. Tem alguma dúvida? Milagre ele fez para todo mundo. Mas a ceia ele chamou os discípulos na mesa. Milagre, Deus faz o milagre para o crente e para o descrente pela misericórdia. Você vai ver culto de campanha, gente vindo aqui que não é crente e vai receber a vitória, vai receber o milagre. Deus vai dar resposta nos cultos de campanha, quinta da vitória, sexta forte. Por quê? Porque milagre é para todo mundo, milagre é para a massa, milagre é no geral.
mas teve princípios e ordenanças de Jesus que ele não colocou para todo mundo. Ele chamou os discípulos e fez entre eles, e entre eles foi a ceia. Então grave isso na sua cabeça: milagre é para todos, ceia é para dizer no que ele deveria fazer. E a primeira coisa que Deus vai falar para Moisés é: você precisa pegar um cordeiro. Então, ceia do Senhor tem que ter o cordeiro. Ceia sem cordeiro não é ceia. Ceia tem que ter o cordeiro. E quem é o cordeiro? João vem falando isso lá no Novo Testamento. João capítulo 1, versículo 29, olha o que ele vem dizendo: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Falamos um pouco sobre isso domingo passado, sobre a morte e crucificação e ressurreição de Jesus. Então, a primeira coisa, eu quero que você me ajude a pregar, memoriza isso. Vamos trabalhar uma pedagogia bíblica inteligente para você sair daqui martelando essa mensagem. Primeira coisa, tem que ter cordeiro. Ceia sem cordeiro não é ceia, é lanchinho. Ceia sem cordeiro é comidinha. Ceia sem cordeiro é breakfast. Ceia sem cordeiro é lanchinho da tarde. Ceia sem cordeiro é passatempo com comelança. Ceia tem que ter o quê? A primeira coisa? Vamos lá, gente, nós estamos falando da morte e da ressurreição de Cristo. Ceia, culto de ceia não é um culto para você celebrar a morte, é um culto para você celebrar a vida. Culto de ceia, nós não estamos fazendo em quem morreu, estamos falando em quem ressuscitou. Porque ceia é alegria. Culto de ceia, nós vamos ver isso aqui, não pode ser culto fúnebre, não pode ser culto borocochô, não pode ser culto tomolenga, não, culto de ceia, cabeça erguida, peito estufado, fé ativada, olhar para o alto, dando glória, aleluia, exaltando o nome de Jesus. Porque culto de ceia é você celebrar quem veio, morreu, ressuscitou, foi embora, está sentado à destra do Pai, deixou o Espírito Santo, está vivo, fez promessa, vai voltar, vai levar a igreja, tem promessa para mim e para você. Então, culto de ceia é alegria. Você pode levantar sua mão para o céu comigo e falar assim, ó: culto de ceia é alegria. Isso. Então, culto de ceia é alegria. Então, primeira coisa, tem que ter o cordeiro. Segunda coisa que Moisés vem instruindo, Deus vem instruindo Moisés. Deus fala para Moisés, para juntar as famílias e para comer a carne do cordeiro juntos. Meu Deus. Deus fala para Moisés, segunda coisa, olha a segunda coisa, se ajuntar. Primeira coisa, cordeiro. Segunda, se ajuntar. Deus fala para Moisés, reúne o povo, reúne as famílias, manda se ajuntarem, porque para que eles possam comer a carne do cordeiro juntos. Pastor, o que Deus está querendo dizer com isso? Irmão, isso aqui é bezetacil na veia, prego batido com ponta virada, às vezes dói mais cura. Então, o que Deus está querendo dizer para Moisés, para nós? Está dizendo, ó, quem está brigado não pode comer ceia. Deus está dizendo para Moisés, quem não pode se ajuntar, não pode comer. Está aqui, está na Bíblia. Deus está dizendo para Moisés, se não consegue ter paz com o irmão, da paz do Senhor, você tem ainda 25 minutos para você consertar com o seu irmão antes de você participar da ceia. Porque se você participar da ceia, Belém, bicudinho, não vou, não dou conta, eu não olho para a cara dele, não olho para a cara dela, a Bíblia manda, por isso que a Bíblia fala que há muitos no meio de nós doentes, frios, que não discerniu o teor, o poder da ceia. Por isso que há muitos entre nós fracos, doentes, frios, porque não estão participando da ceia de forma indignamente. Até o glória some. Meu Deus. Então, se você não consegue ter paz com seu irmão, por favor, você ou não participa da ceia, ou você conserta antes e participa da ceia. Moisés, a Bíblia está dizendo isso. Se você saiu da sua casa, brigado com a sua mulher, xingou ela lá hoje, xingou ele hoje, dá tempo de você pedir perdão para ele ainda, dá tempo de você pedir perdão para ela ainda. Pastor, não, eu não sei você, mas eu sou de uma época, eu tenho 43 anos de idade, eu nasci num berço pentecostal de igreja, eu sou de uma época que chegava a semana da ceia, meu pai falava assim, ó,
falava para a igreja, meu pai dizia, vamos fazer um jejum, porque estamos na semana da ceia. Alguém lembra disso aqui? Será que alguém é dessa época? Tá vendo? Nem todo mundo é. Mas chegava na semana, irmão, a gente ficava pianinho, não caçava briga, não xingava, a gente vigiava as palavras. Era uma espécie de uma preparação para a ceia do domingo seguinte. Na semana ficava aquela coisa, ficava um anjo com a auréola na cabeça, não podia fazer nada. Só que a ideia não é para uma semana, a ideia tem que ser para 4 semanas. Então, Moisés está ensinando para nós, a Bíblia está dizendo para nós, e Moisés está ensinando através do primeiro ajuntamento do formato de ceia no Antigo Testamento. Se você não tem paz com seu irmão, não participa da ceia. Se você não consegue ter paz com ele, ou não participa, ou faz as pazes antes. Terceira coisa, a Bíblia está dizendo que Deus está falando para Moisés. Terceira coisa, tem que ter a carne assada no fogo. Terceira coisa, tem que ter carne assada no fogo. Deus disse para Moisés que deveria tomar dentro da casa, carne assada no fogo. Que isso, pastor? O que Moisés está querendo dizer para nós? Moisés está dizendo para nós? A carne tem que ter, o ambiente da casa tem que ter fogo para assar a carne. Ceia não é culto de morte, já falamos, ceia é culto de avivamento, é culto pentecostal. Se a carne não está assada no fogo, não aqui, graças a Deus, mas por isso que você vai ver muitos crentes aguados. Já que não é aquelas carne aguada, carne sem tempero, carne vem mal passada, carne ruim, é tanta gente aguado, que não tem fogo na vida, não tem fogo na alma, não tem paz. É uma coisa, Deus está dizendo para Moisés, avisa para o povo que a carne tem que ser assada no fogo. Irmãos, se não tem fogo na casa, alguma coisa está errada. Bem-vindo a Shalom, casa do fogo, casa do pão, casa de milagre, casa de misericórdia, casa da palavra, casa de autoridade. Meu irmão, essa igreja é pentecostal. Se você sentir da glória, dá. Se não sentir, dá do mesmo jeito. Pastor, mas eu sou na minha. Meu irmão, quando você estava no mundo, estava lá no bar, enchendo a cara de cachaça, ia para o estádio, gritar, vai Corinthians, vai Palmeiras, tu perdia a voz gritando para o seu time, era leão lá no mundo, agora vem para a igreja quer ser gatinho. Não, desgasta aqui dentro, levanta a mão e adora, vai falando glória, vai falando aleluia, vai dizendo Espírito Santo me renova, me enche. Então o ambiente de ceia tem que ter carne assada no fogo. Dá um toque no seu irmão e pergunta para ele, tem fogo aí, meu irmão? Pergunta para ele, tem fogo aí, meu irmão? Tem fogo aí, meu irmão? Então, terceira coisa, Deus está dizendo para Moisés, se tem fogo na casa, a carne assa. Se tem fogo na casa, a carne assa. Quarta coisa, estamos na Bíblia. Quarta coisa, Deus vai dizer para Moisés, não coma crua e nem cozida em água. Está aí na Bíblia. Ele está dizendo, não coma carne crua, coma e nem cozida em água. Então, quando você vê alguém, eu estou pregando senso comum de gente, aberto. Isso aqui ainda bem que domingo é o domingo da família, domingo da sabedoria, domingo da doutrina, domingo da cura, domingo da libertação. Domingo é o culto geral, glória a Deus, é o culto que Deus faz tudo. Então, quarta coisa, não coma crua nem cozida em água. Então, quando você vê gente querendo colocar regra na ceia, querendo colocar, não, mas a ceia eu acho, não, é gente que está comendo carne crua e cozida na água. Porque quem come carne assada no fogo, ele sabe dos parâmetros bíblicos. Ele sabe, eu vou dizer uma coisa para nós, e não assuste o que eu vou dizer. Talvez você tenha preparo psicológico para isso. Quando você vê igrejas falando assim, a ceia é para todo mundo. Não, senhor. Pode pegar quem quiser. Não é assim não, meu irmão. A ceia não é para todo mundo. Ceia para discípulos, ceia para quem é salvo, ceia para quem crê no Senhor Jesus, ceia para quem está em comunhão. Pastor, mas a minha igreja ama todo mundo. A sua igreja
igreja. Aqui não, você tem que crer no Senhor Jesus. Nós estamos pregando Bíblia, por isso que tem muita gente doente por aí, muita gente fria, procurando propósito dentro de si, porque não encontrou o Deus dentro de si ainda, o Deus dos céus. Por quê, pastor? É a Bíblia que está dizendo, se tem crer no Senhor, se é salvo, se tem comunhão, participa da ceia. Não estou, meu irmão, então ceia não é lanchinho não, meu irmão, ceia não é para encher barriga não. Não coma crua, nem cozida na água. Então, quando você vê alguém reclamando, não gosto, não, é porque está comendo carne crua, tem que comer carne assada no fogo. Quinta coisa, isso aqui é muito forte, eu anotei isso aqui, meu irmão, com detalhes. Quinta coisa, olha o que Deus vai dizer para Moisés. Moisés, fala para o povo que é para comer o cordeiro todo. Está na Bíblia. Não é para comer só o filezinho, não, Moisés. Não é para tirar só o filé do peito, não. É para comer o cordeiro todo. Inclusive, nós lemos aqui. Inclusive, Moisés, diga para o povo que é para comer a cabeça, o pé e o bucho. Meu Deus, eu comi buchada uma vez na vida. Ô, Jesus, me livramento que Deus me deu. Só uma vez, trem ruim, mas eu comi. Minha obra missionária lá na Amazônia. Eu tive que comer buchada e carne de macaco. Eu falei, Jesus, não quero voltar aqui mais não, Jesus. Muito obrigado. Mas, olha Deus dizendo para Moisés, manda o povo comer a cabeça, o pé e o bucho. Então, o que é o filezinho, o que é a cabeça, o que é o bucho, o que é o pé? Igreja não é onde você vem para comer só o filezinho, não. Mensagem coach, mensagem de autoajuda, mensagem que você vai crescer, você vai voar. Não, tem dia que você vai ter que comer sem gostar. Não estou gostando, não. Come. Deus está dizendo, é para você comer, para você ficar forte. Não é o que você quer, é o que você tem que comer. Porque essas mensaginhas de autoajuda deixa você bom 3 dias. Daqui a pouco cai uma tristeza, um mau humor, vai para baixo. Deus está falando, Moisés, fala para o povo, comer cabeça, pé e bucho. Para comer tudo, não é para sobrar nada. Não é você que vai escolher, todo mundo vai comer do mesmo jeito. Por isso que tem dia que você vai vir na igreja, Deus vai te falar com você de uma forma tão clara, tão sucinta. Você vai falar, que mensagem maravilhosa. Mas vai ter dia que a mensagem vai apertar um pouquinho, é o bucho. Tem um dia que a mensagem vai pegar um pouquinho, é o pé. Tem dia que a mensagem vai pegar um pouquinho mais, é a cabeça. É Deus dizendo, come tudo, porque vocês vão ficar forte, fortalecido, e não vão se perder no meio da caminhada. Quem está comigo, diga aleluia. Número 6. Número 6. Eu estou na Bíblia, pode acompanhar se você quiser, olha aí. Coma os pães, coma a ceia com os pães asmos. O que é pão? O que é pão asmo na Bíblia? Pão sem fermento. Agora, por que Deus está falando para Moisés que tinha que comer um pão sem fermento na ceia do Antigo Testamento? Porque fermento na Bíblia fala de divisões, fala de confusão, fala de pecado que incha, fala de litígio, fala de facção, fala de contenda. Fermento na Bíblia é coisa que não é um tom pejorativo para o crescimento da obra. Então, Deus está dizendo para Moisés, é Deus dizendo para o povo, dizendo para todo mundo, da mesma coisa. Vê se vocês não vão arrumar confusão antes da ceia e depois da ceia. É Deus dizendo para Moisés, vê se não vai ter os B.O., as intrigas, os arranca-rabo depois da ceia. Então, por que eu tenho que comer o pão, comer a ceia também? Porque Deus vai dizer isso, com pães asmos e com ervas amargas em sucos. Por que Deus vai dizer isso? Porque Deus está dizendo, toda vez que vocês comer o pão asmo e comer as ervas amargas, vocês vão lembrar de onde vocês vieram, de onde eu tirei vocês. Toda vez que vocês comer isso, vocês vão lembrar de onde vocês estavam e aonde você está hoje. O que Deus está dizendo com isso? Era Deus dizendo, tem gente aqui, quem sabe está até aqui na Shalom, meu irmão, não sei seu passado, sua vida, mas quem sabe você está aqui, que outrora era para você estar afundado na cachaça, era para você estar lá na rua, mendigando, pedindo ajuda, na prostituição, era para você estar perdido. Só que Deus está dizendo, lembra de onde eu te tirei. Toda vez que você pegar o cálice, que você pegar o pão, não é só comer um pão e tomar um suco, é você dar graças a Deus e
falar: obrigado, Senhor, por ter me tirado daquele Egito, por ter tirado daquele passado. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia sobre a minha vida. Você pode dar glória a Deus? O pastor Gladys contou aqui, não era nem para ele estar aqui, era para ele ter morrido, mas Deus deu o livramento para esse homem. Então, você, quem sabe você que está aqui, o livramento que Deus te deu, quem você é hoje, quem você era Deus dizendo para Moisés: coma com ervas amargas, para vocês lembrar de onde eu tirei vocês. Número 7, para a gente ganhar tempo. Esse aqui também, esse aqui é forte, meu Deus. Olha aqui, olha o que Deus vai falar para Moisés. Parece uma aplicação sem nexo, mas não, tem totalmente isso aqui. Deus vai dizer para Moisés: sandália nos pés, lombo cingido e cajado nas mãos. Sandália nos pés, lombo cingido e cajado nas mãos. O que Deus está dizendo para Moisés sobre isso? Isso aqui é o parâmetro de quem vai viajar. Quando eles estão saindo do Egito, uma das ordenanças para eles é: calce as sandálias, cinja os lombos, pega o cajado e vamos embora. Esse texto aqui desmistifica a ideia que a ceia é para todo mundo. Só esse versículo aqui desmistifica. Por que desmistifica isso? Porque Deus está dizendo: gente descalço, sem lombo cingido e sem cajado na mão, não pode comer da carne do cordeiro. Se está descalço, não está com os lombos sem cingir e não tem cajado na mão, não tem que comer da carne do cordeiro. Por quê? Porque só calçava sandália e cingia os lombos e pegava o cajado quem ia viajar. Então, saindo do Egito, estão indo para Canaã. Toda vez que você vê Egito na Bíblia, a figuração bíblica de Egito é o mundo. Toda vez que você vê Canaã na Bíblia, a figuração bíblica de Canaã é novo tempo, é nova história, é milagre de futuro. Eles estão saindo do Egito, estão indo para Canaã. Quando eles calçam os sapatos, cingem os lombos e pega o cajado, eles estão saindo do mundo e estão indo para Canaã. Ceia é para quem está em movimento para Canaã. Ceia é para quem crê na palavra do Senhor. Ceia é para quem está andando e crê no milagre do lado de dentro. Crente que está no Egito, que está de qualquer jeito, não crê no Senhor, fica brincando com coisa séria, não pode participar da ceia. Meu pastor, mas não sei o que. Não. E vou te falar uma coisa. Tem gente, meu irmão, não estou falando aqui não, mas forma aberta, que eles são tão descarados que a única coisa de mudar a pessoa para ter um encontro com Cristo não é revelação, não é profeta, não é oferta, é arrependimento. Não adianta revelar. Deus vai revelar quem está entre nós. Não, Deus não vai expor ninguém não, irmãos. Se revelação mudasse, já mudava milhares de pessoas na terra. Não estou falando que não muda. O que muda a pessoa para ter um encontro com Cristo chama-se arrependimento. Revelação sem arrependimento é figuração mentirosa. Deus estava dizendo: se arrepender muda, se não arrepender não tem mudança. Por isso que a Bíblia fala assim, aquele que confessa pecado e deixa passado, alcançará futuro, misericórdia. Por que o texto está em presente, passado e futuro? Por que não fala presente? Porque arrependimento não é para hoje, arrependimento é de hoje para o futuro. Alcançará, não é agora que você vai ver, é amanhã, é depois. Não adianta chorar no domingo e voltar a fazer tudo na segunda. Não adianta quebrantar no domingo e durante a semana se perder nos prazeres da carne. Fica firme na presença de Deus, fica firme na presença do Senhor. Oh glória, se você se entregar aos prazeres da carne, você perde. Oh glória, se você ceder às tentações, você perde. Oh meu Deus, nós seremos tentados por aquilo que somos mais vulneráveis. Se você sabe a sua vulnerabilidade, ore e peça a Deus força naquilo, para Deus te dar graça. Mas não deixe de ceiar por causa dos pecados. Deixe os pecados para você participar da ceia. Não deixe de ceiar por causa do mundo. Deixa o mundo para você viver uma vida de comunhão com Deus, para que você não entre no grupo das pessoas que estão bebendo e participando de forma indignamente. Alguém um dia me falou aqui nos Estados Unidos: não, lá na igreja lá, a igreja lá, todo mundo participa da ceia, porque apóstolo Paulo disse que cada um julgue-se a si mesmo. Tá, mas tem 2 versículos depois. Tem 2 versículos depois que fecha isso com autoridade.
Se quem não entende o poder do julgamento para si mesmo, se ele não consegue se julgar, julgado será pelo Deus do princípio que fez para ele. E se ele não entende o poder do princípio que Deus fez para ele, ele vai cair nos parâmetros bíblicos. E a maioria das pessoas que estão à nossa volta, se ele não tem base bíblica para entender o que Deus quer fazer com ele, ele vai viver de versículo isolado, versículos de achismos, texto isolado, e tem um perigo, gente. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Não adianta só ficar no versículo isolado, não. Eu vou julgar a mim mesmo. Leia os 2 versículos depois. É mais pesado do que esse. Por isso que a gente tem que entender umas coisas. Por que não tem muito mais milagres hoje? Por que não tem muito mais o mover de Deus hoje? A fé das pessoas estão se perdendo. O ateísmo, o sincretismo. As pessoas estão deixando de olhar para Deus e olhar para a terra. Olhar para Deus e olhar para as coisas. Estão deixando de olhar para cima, estão olhando para baixo. Estão confiando mais em homens do que em Deus. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, quem está dirigindo vocês sou eu. Eu sou a direção, eu sou o GPS. Eu sou o guia, eu que levo vocês. Você é o meu canal, Moisés, mas a orientação é minha. Meu irmão, vou dizer uma coisa: o seu patrão pode ser bom, o seu pastor pode ser bom, o seu amigo pode ser bom, mas melhor do que eles é Deus. A palavra que sustenta a tua vida vem de Deus. Quem está comigo, diga aleluia. Milagre é para todo mundo, ceia é para a igreja. Milagre é a linguagem da massa. Então, para comer carne do cordeiro, tem que estar preparado para a viagem. Você está preparado para a viagem? Que viagem, pastor? Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ah, não, eu estou vindo na igreja aqui, você... Não participa não, vai participar indignamente, você não crê. Como é que você vai participar de uma festa se você não sabe quem é o aniversariante? Como é que você vai chegar numa festa e comer um bolo se você não sabe quem é que está cortando o bolo? Para que é aquele bolo? A gente tem que saber. Então, é um entendimento. Para finalizar, aí Jesus lá no Novo Testamento, ele faz a mesa para os discípulos. Deus deu orientação para Moisés no Antigo Testamento. Agora Jesus no Novo Testamento, ele faz a mesa. Os discípulos estão sentados na mesa. Gente, isso aqui é terrivelmente forte. Jesus conhecia passado, presente e futuro. Jesus vai falar o seguinte: um de vós há de me trair. Jesus sabia quem ia trair ele? Claro que sabia. Por que ele não falou assim, ó, Judas vai me trair na mesa? Por que ele não disse na mesa, Pedro vai me trair, João vai me trair? Por que ele não disse nome na mesa? Porque ceia não é ambiente de condenação. Ceia é ambiente de redenção. Ceia não é lugar para eu expor ninguém. Ceia é o momento que você tem para consertar com quem está na cabeceira da mesa, Jesus Cristo. Jesus não falou o nome de Judas, mas ele disse, um de vós. Esse aqui que entra o versículo de Paulo. Porque quando fala assim, ó, um de vós há de me trair, qual que é o primeiro instinto emocional que o ser humano tem? A gente fala assim, será que sou eu? Julgamento a si mesmo. Será que sou eu? Eu não vou olhar e falar assim, será que é o pastor Ari? Será que é o pastor Glécio? Será que é o André? Será que é o pastor João? Não. Primeiro momento eu falo, será que sou eu? Por isso que Jesus está dizendo, eu vou deixar eles dar uma olhada no baú da vida deles, no porão da alma deles primeiro. Aí Pedro era afoito, eu imagino Pedro afoito, explosivo do jeito que ele era. Aí Jesus fala, um de vós é de me trair. Eu imagino Pedro chega perto de João e fala assim, João, você tem mais moral com Jesus, você deita no peito do homem, pergunta para ele quem é que vai trair. Eu já estou pensando, será que é eu? Eu não sei. Eu imagino, João chega para Jesus e pergunta, e está na Bíblia isso. João pergunta, Senhor, quem vai te trair? Aí Jesus fala, aquele que eu der um bocado molhado. Como é que é? Aquele que eu der um bocado molhado, ele vai me trair. Por que é bocado molhado? Era pegar o pão, ia num copo ou numa taça de vinho, molhava e dava para a pessoa. Mas por que a Bíblia fala bocado molhado? Porque era comum na cultura antiga, quando o amigo estava perdendo o outro amigo,
E o anfitrião da casa estava fazendo um jantar, um lanche, uma comida. E naquele jantar ele sentia que estava perdendo a comunhão com o amigo. O anfitrião da casa pegava o pão e molhava no suco, bocado molhado. E ele dava para a pessoa e estava dizendo: eu preciso de você. Eu quero ter comunhão com você. Você não pode sair da minha vida. Era comum na cultura antiga. Jesus, ele pega um bocado molhado e ele vai até Judas. E Jesus não vai falar do pecado de Judas. Ele vai chamar Judas de amigo. Ou, eu preciso de você, uma outra linguagem. Pastor, o que é isso? Talvez você está aqui com a mente perturbada, errou a semana inteira, fez o que não deveria, quebrou princípios, valores, quebrou tudo. Tudo que foi bíblico, você veio quebrando tudo, aí chegou na ceia. O que você não pode é participar da ceia do jeito que você chegou aqui. Jesus não está te expondo, o evangelho não é para te expor, não é para te envergonhar. Mas enquanto os discípulos estão pensando em quem será, Jesus está dizendo para Judas: Judas, eu te amo. Judas, eu preciso de você, Judas. Judas, ele come um bocado molhado. E a Bíblia fala que que Judas vai levantar, Judas vai levantar da mesa. E quando Judas levanta da mesa, Satanás entra no coração de Judas. Já estava tudo premeditado. Judas estava na mesa da ceia, mas no WhatsApp dele está lá com soldados: amanhã vocês pegam o homem, eu vou chegar perto dele e vou dar um beijo. Beijo da traição. Está participando da ceia, mas está tudo premeditado para o outro dia. Está no domingo da comunhão, mas está tudo preparado para a desgraça na segunda. Eu não sei como você chegou aqui, mas o que você não pode é levantar. Gente, desculpa o que eu vou falar, mas é bíblico e é forte. Tem gente, não estou falando aqui, mas tem gente que o diabo já entrou no coração dele faz tempo. E a palavra do Espírito Santo para nós é: não saia da mesa sem falar com quem está na cabeceira dela. Não, pastor, eu vou fazer amanhã. Não levanta da mesa, se resolva na mesa. Pastor, eu estou triste. Se resolva na mesa. Jesus não quer te envergonhar, Ele só não quer que você saia da mesa. Jesus não deu nem a ceia para Judas, deu um bocado molhado, mas Judas já estava com tudo premeditado na cabeça: amanhã eu mato aquele miserável. Quantas vezes Satanás ronda a nossa mente, o nosso pensamento. A gente sai de um culto como esse abençoado, aí você abre o telefone, recebe uma ligação, encontra uma pessoa, e a premeditação maligna ronda você, e você está esquecendo que Satanás está doido para entrar no coração. Quantas pessoas estão talvez perto de você aqui nos Estados Unidos, que Satanás já entrou no coração delas, só não manifesta, mas a ação interior é maligna, a mente é maldosa, a língua é felina, o olhar é invejoso, as maquinações são terríveis, porque Satanás já está no coração dela já faz tempo. Jesus estava dizendo para Judas: não levanta da mesa. Não saia da mesa. O teu pecado não assusta Jesus. O nosso pecado não assusta Jesus. O que assusta Jesus é o nosso fingimento. Lembra de Jacó no Val de Jaboque? Jacó está lutando para mudar o nome de forma errada. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Eu imagino Deus dizendo em teofania ali, um anjo Deus em formato de um anjo lutando com Jacó. Eu imagino Deus olhando para Jacó e está dizendo: deixa de ser fingido, Jacó, fala logo quem é você. Aí Deus pergunta: qual é teu nome? E ele não fala. Qual é teu nome? E ele não fala. Aí chega uma hora que ele fala: meu nome é Jacó. Deus fala: pronto, era isso que eu queria ouvir. Eu quero ouvir a verdade do seu coração, porque Deus prefere um pecador autêntico do que um santo fantasiado. Deus prefere um Jacó sincero do que um Esaú mentiroso. Deus prefere quem bate no peito e diz que é fraco do que quem fica falando que é forte. Deus prefere uma fraqueza de verdade do que uma pseudo força. Deus prefere quebrar o nosso orgulho para fazer o vaso de novo, do que fazer a gente ficar andando na ponta dos pés, achamos que estamos na excelência do reino. Não, Deus estava dizendo: Judas, amigo,
E Judas não entendeu. No outro dia, quando vem prender Jesus, o código de Judas já estava tramado, estava tudo tramado. Eu vou dar um beijo nele, porque eles são parecidos, barbudo, o jeito de roupa, o cabelo são iguais. Para vocês não pegar a pessoa errada, eu vou beijar ele. Quem sabe essa manhã que o Espírito Santo está falando no seu coração é isso. Desfaça o beijo da traição por aquilo que já está programado para fazer. Não saia da mesa. Está difícil? Não saia da mesa. Está complicado? Não saia da mesa. Pastor, eu errei. Arrepende hoje. Pastor, eu estou fraco na fé. Arrependa-se, Senhor, dos seus pecados e sai daqui fortificado na fé. Não tem roupa de crente que te dá força, não tem Bíblia de crente que te dá força, não tem estrutura externa de crente que te dá força. A verdade tem que ser liberada de dentro do nosso coração. Oh glória, é dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Eu estou aqui porque eu não sou bom, não, é o Senhor que é bom. Eu estou aqui porque eu careço da tua ajuda, da tua graça, da tua misericórdia. Oh glória, Deus falou para Moisés instituir a Páscoa, formato de ceia no Antigo Testamento. Deus falou para Jesus no Novo Testamento sobre a ceia. Jesus fez a ceia para os discípulos. Entenda uma coisa: você não é filho sem pai, você é discípulo. Se você é discípulo, você tem um pai, você tem alguém que te orienta. Talvez você está se afastando de Jesus, mas volta hoje para perto. Judas traiu Jesus. Evangelho de Lucas vai dizer que Pedro está seguindo Jesus de longe. Jesus está andando com a multidão e Pedro está seguindo de longe. Isso aqui é muito forte, isso aqui é uma outra mensagem. Chega um momento que a distância vai revelar o coração de Pedro, e Pedro vai negar Jesus. Quando Pedro nega Jesus, Jesus dá uma olhada para Pedro, só um olhar. Jesus não falou nada, um olhar. O olhar de Jesus quebrou Pedro no meio. Por quê? Porque a distância revela quem não pode faltar na nossa vida. Talvez você está vindo para a igreja, mas você está longe de Deus. Você está vindo para os cultos, mas está distante da oração. Você está vindo para a casa do Pai, mas você está distante dele já faz tempo. Está perdendo a comunhão. Você tem presença, mas não tem mais comunhão. Você bate o ponto, mas não tem mais comunhão. E o Espírito Santo está dizendo: volta, não sai da mesa, se arrependa, enche. Eu quero te renovar, eu quero te falar. Oh glória a Deus, eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu vou dizer para você: não sai desse culto sem sair da mesa e resolver suas bandangas com Jesus. Resolva. O que eu não posso, o que você não pode, é participar da ceia e amanhã voltar a nossa vida do mesmo jeito. Tem que ter mudança. Ah, mas ali embaixo não tem. Não é lá embaixo, eu estou falando de céu. Não estou falando de igreja. Ah, pastor, mas a igreja, não estou falando de templo, eu estou falando de reino. A palavra do Senhor. Você pode não gostar do hino que canta, da palavra do pastor, mas conta a Bíblia, não há argumentos. Oh glória, a Bíblia ela é a coluna sustentável da família, é a coluna moral da sociedade, é os parâmetros que a sociedade precisa, está na Bíblia Sagrada. E a sua Bíblia diz que precisa de comunhão. Tem que ter comunhão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21, 22, 23. Aí o apóstolo Paulo vem nos ensinando. Ele vem falando para nós sobre como deveria ser a ceia. Capítulo 11, versículo 23. Aí ele vem falando: porque eu recebi do Senhor